todos, meu nome é Patrícia Monteiro Ramos, eu sou mestranda aqui em Direito das Relações Econômicas e Sociais pela Faculdade Milton Campos de Minas Gerais. Começo parabenizando os organizadores deste Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos e todos os seus participantes, principalmente por trazer um tema tão relevante no momento atual que estamos vivendo, de uma crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19 e que tem dimensões também de crise econômica e política que vem agravando e atenuando as violações aos direitos humanos, podendo causar um retrocesso desde a Declaração dos Direitos Humanos em 1948 pela ONU. O tema que vou tratar com vocês aqui hoje é a democracia e a igualdade política num sistema majoritário. Embora à primeira vista a democracia pareça ser conflitante com os direitos humanos, ou seja, que existe uma tensão constante entre os direitos da minoria frente aos interesses da maioria, este estudo demonstrará que democracia e direitos humanos estão intimamente ligados e que um contribui para a consolidação e crescimento e expansão do outro. E ainda, o objetivo desse estudo é contribuir para a consolidação das democracias modernas, por entender ser o melhor regime político para se alcançar a igualdade política. Partiremos da desmistificação do conceito de democracia atrelado exclusivamente à ideia de majoritarismo. Iremos propor um conceito para a democracia que seja dinâmico e estabeleça um ideal a ser perseguido, mas que ao mesmo tempo não seja utópico. Uma democracia que tenha por fim alcançar a paz e a prosperidade entre os povos e, acima de tudo, que assegure a todos uma igual consideração e respeito nas tomadas de decisões políticas através da proteção e promoção de seus direitos individuais frente às decisões coletivas. Assim, a partir do conceito de democracia, analisaremos o seu principal dilema, qual seja a promoção da igualdade política. Partimos da hipótese que a transferência das decisões sobre direitos da legislatura para os tribunais contribui para o ideal democrático de igualdade do poder político, pois através do controle de constitucionalidade, o judiciário pode limitar os excessos da maioria que afrontem os direitos individuais, além de poder promover os direitos fundamentais, ampliando a igualdade substantiva entre os indivíduos, e de ser também o fórum mais adequado para se decidir questões polêmicas que não alcançariam um resultado justo pela via deliberativa. Sobre as origens da democracia, a primeira vez que ouvimos falar em democracia na história foi na Grécia Antiga, há 2550 anos. Foram os gregos que cunharam o termo democrática, demos, povo, kratos, poder, que significa o poder do povo. Entre as democracias gregas, o governo de Atenas era de longe o mais importante. Havia uma assembleia que todos os cidadãos estavam autorizados, a participar diretamente, e eles eram escolhidos por uma espécie de loteria. Porém, nesse sistema político, eram considerados cidadãos apenas os homens, filhos de pai e mãe atenienses, livres e maiores de 21 anos. Portanto, estrangeiros, escravos e mulheres eram excluídos da participação política. Paralelamente à democracia de Atenas, em Roma, por volta de 509 a.C., surge outra forma de governo chamada de república, e o direito de participar nas assembleias, assim como em Atenas, era restrito aos homens, e num primeiro momento aos patrícios aristocratas, e após muito conflito, os plebeus, os comuns,
conseguindo formar suas próprias assembleias, decidindo os assuntos de seus interesses. Esses, então, foram os dois primeiros sistemas de governo que permitiram a participação popular, né, de um número significativo de cidadãos. Outros governos democráticos surgiram na história antiga e moderna e mantiveram a cidadania democrática restrita a um determinado grupo de pessoas. Normalmente esse grupo era composto pela elite, até que a emancipação completa foi conquistada para todos os cidadãos adultos, na maioria da democracia moderna, através dos movimentos por sufrágio universal durante o século XIX e XX. Entretanto, não houve sempre, na história posterior à Grécia Antiga, relatos de democracia. Houve períodos de ascensão e de queda, devido a movimentos de resistências como rebeliões, revoluções e guerras civis. Então, por muitos séculos, a ascensão das monarquias centralizadas inverteu alguns dos antigos avanços, ainda que essas mesmas monarquias talvez tenham ajudado a criar das condições favoráveis à democratização a longo prazo. Então, diante desse apanhado histórico, podemos afirmar que a democracia não foi uma descoberta pronta e acabada, que surgiu na Grécia Antiga, ou mesmo um fenômeno que evoluiu historicamente até os dias atuais. Para o escritor Robert Dahl, como fogo, a pintura ou a escrita, a democracia parece ter sido inventada mais de uma vez em mais de um lugar. E ela pode ser inventada e reinventada de maneira autônoma, desde que existam as condições adequadas para tanto. O que é a democracia, então? Vimos que a palavra democracia se origina na Grécia Antiga da palavra democratia, que significa o poder do povo. Não é o mesmo que falar em governo do povo, porque o governo pode ser exercido por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos e ainda assim continuar sendo uma democracia, desde que ele represente a vontade do povo. E aí então nós temos o cerne da democracia, que é a vontade deve repousar no povo. Um regime político que é a antítese da aristocracia, ou seja, o governo de melhores e mais aptos a governar, onde o poder ele é aristocrata. Porém, conceituar democracia não é uma tarefa fácil, pois além do significado etimológico, não estamos tratando de um regime político estático, e sim de uma forma de governo que ascende e decai de tempos em tempos, alternando com regimes autocratas e reaparecendo no cenário político, às vezes retrocedendo e às vezes até avançando. Assim, diante da dinâmica do regime democrático, propomos um conceito que una tanto a definição etimológica de democracia, quanto os elementos que historicamente se mostraram mais eficazes em promover decisões mais justas frente às pluralidades de anseios políticos, sociais e econômicos, nos seguintes termos. A democracia é um sistema de governo onde o poder político repousa no povo, seja de forma direta ou indireta, porém não é um mero conceito abstrato e estático. Tem como objetivo promover a autodeterminação dos povos, a autonomia moral, o desenvolvimento humano, os direitos e garantias fundamentais e, sobretudo, a igualdade política entre os indivíduos, e busca a paz e a prosperidade entre os povos. A partir deste conceito, passaremos então a analisar a crítica à premissa majoritária. Milênios atrás, Aristóteles lançou uma importante dúvida sobre a premissa majoritária e sua ligação com a democracia, afirmando que não se deve, como costuma fazer algumas pessoas, definir simplesmente democracia como um governo que a maioria domina.
O filósofo grego questionou se seria acertado intitular de democrático um governo excludente, no qual fosse dado apenas aos ricos o poder de decidir. A dúvida levantada por Aristóteles nos remete ao fato que, apesar do voto majoritário ser considerado a pedra fundamental do sistema da democracia representativa, o mesmo não é suficiente para garantir decisões corretas ou mesmo resultado justo e racional, uma vez que o princípio majoritário não assegura a igualdade política, ou seja, a concepção majoritarista de democracia é deficiente. Nas palavras de Dworkin, o governo da maioria não é justo nem valioso em si, só é justo e valioso quando atende a determinadas condições, entre elas a exigência de igualdade entre os participantes do processo político, por meio da qual se definirá a maioria. Como então promover a igualdade política em um sistema majoritário? Dworkin propõe uma democracia coparticipativa ou associativa para tentar promover o mais elevado grau de igualdade política. Essa concepção de democracia defende que haja um governo de todas as pessoas atuando em parceria, na qual todos devem agir com igual respeito e consideração por todos os outros parceiros. Para Dworkin, numa democracia, sem dúvida, o poder está nas mãos do povo, mas há imperfeições no caráter igualitário da democracia que são parcialmente irremediáveis. Haja vista que o modelo de democracia associado à premissa majoritária por si só é incapaz de constituir como um método justo para a solução dos desacordos em uma sociedade plural e complexa. Os simples fatos das decisões coletivas serem fruto da vontade da maioria não implica em um modelo de democracia justo, mesmo que essa maioria esteja bem informada. Nesse sentido, o ganho para as minorias é maior em um sistema de revisão judicial do que em decisões legislativas. A transferência dessas decisões sobre direitos da legislatura para os tribunais contribui para o ideal democrático da igualdade do poder político. E o controle de constitucionalidade demonstra ser uma ferramenta eficaz para controlar a vontade das maiorias, rechaçando decisões de outros setores do governo quando ofenderem a moralidade política. Por fim, defendemos que o judiciário ele deve ser proativo na promoção dos direitos humanos concretizados em uma carta constitucional como direitos e garantias fundamentais. A Constituição não é uma letra morta, mas sim um conjunto de valores escolhidos pelo povo e que devem ser implementados. E ao concretizar os direitos humanos inscritos na Carta Constitucional, estaremos promovendo não apenas a democracia, mas também a igualdade política, à medida que direitos fundamentais sociais implementados, como direito à saúde, ao trabalho, à educação, reduzem diferenças socioeconômicas entre os indivíduos e os empodera a participar do jogo político. Mas o controle de constitucionalidade não deve ser a única ferramenta a ser utilizada para a inclusão dessas minorias no processo democrático. Todas as instituições democráticas devem ter uma participação mais ativa, assim como o judiciário, na promoção dos direitos fundamentais e sociais. Muito obrigada pela oportunidade de trazer ao debate o tema da democracia e os direitos do homem, notadamente frente às incursões negativas que ambos têm sofrido no cenário atual e que eleva a necessidade de debater para que se possa fortalecer cada um deles e evitar um retrocesso. Um bom congresso a todos.